Como é bom quando nós nos sentimos parte, quando nós estamos juntos para celebrarmos a presença de Jesus no meio de nós, quando somos comunidade. E hoje eu quero agradecer a Deus pelo aniversário de 76 anos da Dona Neuza, que está aqui. Também quero colocar o aniversário da irmã Suzilene, que Deus a abençoe, e Valentina nos seus 8 aninhos. Queridos irmãos e irmãs, nós somos a cada domingo interpelados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela modifica os nossos corações e ela nos faz colocar os nossos olhos em quem devemos colocar, em Jesus. Hoje o Evangelho de Marcos, o capítulo 3, ele coloca que Jesus estava realizando a obra de Deus, curando os doentes, expulsando os espíritos impuros ou fazendo os seus exorcismos. E quando Jesus volta para casa, ele se reúne com os seus discípulos e, ao reunir-se com seus discípulos, reuniu-se tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Jesus acolhe, Jesus coloca todos em torno dele. Jesus, ele acolhe a todos. Mas o Evangelho coloca algumas coisas que são importantes, que nós devemos pensar. Que os parentes de Jesus, ao ver a obra que realizava, aquilo que fazia, a multidão que estava indo ao encontro dele, pensavam que ele estava fora de si. E por isso eles começaram a tomar uma posição contra Jesus. Mas também os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém, eles diziam que a obra que Jesus realizava não era uma obra de Deus, mas era uma obra feita por Beelzebu, ou o príncipe dos demônios. E Jesus chama a atenção para algumas coisas que são importantes. A primeira delas é sobre o reino dividido contra si mesmo. E Jesus, ele coloca que um reino não pode ser dividido contra si mesmo. Por isso, não é pelo poder do mal que ele realiza os exorcismos, ou que ele tira a presença do mal do coração do homem. Por isso, ele mostra que através dessa primeira linguagem, um reino não pode estar dividido contra si mesmo. E nós encontramos a segunda parte de que Jesus coloca sobre um homem que entra dentro da casa para roubar os seus bens sem antes o amarrar. E quando pensamos nisto, Jesus é aquele que é capaz de nos arrancar da força do mal, ou desse mistério do mal, que escutamos na primeira leitura. O homem que foi seduzido, o homem que foi tentado, ele perde a presença de Deus e ele vai viver muito mais a presença do mal, realizar as obras
do mal, nesse mistério do mal. E Jesus é aquele que é capaz de entrar dentro da casa desse homem forte, que é a presença do mistério do mal, e nos arrancar ou arrancar a todos nós desse mistério do mal, para nos colocarmos por sua cruz e por sua redenção na realidade daquilo que é tão importante no encontro com Deus. E ele termina dizendo algo que nós ficamos, às vezes, nos perguntando: o que é isso? Jesus coloca que todos os pecados, eles serão perdoados, mas ele diz que um pecado nunca será perdoado, mas aquele que o pratica será culpado de um pecado eterno. Nós sabemos que Jesus, ele é capaz de nos arrancar do poder do mal e exercer para com cada um de nós, que nos voltamos para ele, a misericórdia e nos levar para o reino dos céus, para o encontro com o Pai. E às vezes ficamos nos perguntando: que pecado é esse que é contra o Espírito Santo, que não será perdoado? E nós, ao lermos aquilo que a igreja nos ensina e aquilo que encontramos nos pais da igreja, nos diz que quando nós não acreditamos que Deus é capaz de realizar uma obra em nossa vida, Deus é capaz de nos tirar da presença do mal, quando nós achamos que já estamos marcados para o reino do mal, o Deus não pode realizar pelo Espírito Santo nada em nossa vida. Ou o pecado contra o Espírito Santo muitas vezes é a inversão das ordens de todas as coisas, é achar que aquilo que é mal é um bem, ou não acreditar que Deus pode vencer toda a presença do mal. E é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Deus pode tudo, Ele pode vencer toda a presença do mal, Ele pode arrancar de todos nós aquilo que nos afasta de Deus. Por isso, hoje nós somos convidados a acreditar nisso e estar próximos de Jesus. No versículo 31, nós vamos perceber a chegada da mãe de Jesus e de seus irmãos. Diferente do versículo 21 do Evangelho de Marcos, que nós achamos que são os mesmos parentes, nós vamos ver que a mãe de Jesus, ela chega com os irmãos de Jesus, aqueles que estão próximos a Jesus, e eles falam para Jesus que a sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora. E Jesus aproveita para mostrar algo da qual nós hoje temos que sempre tomar uma consciência disso. Quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós recebemos o tesouro do batismo, a catequese dada por Jesus é esta: que os laços familiares, eles se estendem, porque nós começamos a participar de uma família muito maior que uma família espiritual, a família que é a igreja, a família daqueles, que estão reunidos em torno de Jesus. E quando Jesus utiliza dessa catequese, e ele coloca: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele vai dizer que a sua mãe e seus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. E quando nós olhamos isso, nós olhamos para o papel
de Maria Santíssima, aquela que melhor realizou e fez a vontade de Deus. Por isso, a família de Jesus, essa família espiritual, ela é estendida a todos nós, quando nós nos sentimos parte, quando nós fazemos parte, nos unimos a esta família espiritual de Jesus. Então fica para nós, hoje, nesse 10º domingo do tempo comum, Jesus, Ele pode realizar todas as coisas, e a maior de todas elas, arrancar-nos desse mistério do mal e nos levarmos para o mistério do bem, a realizarmos o bem, a realizarmos aquilo que faz bem aqui e agora e que garante para nós uma vida de eternidade. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e meditemos esta palavra de Deus nesse dia de hoje, acreditando naquilo que nós estamos celebrando. Somos a comunidade de Cristo, a família de Deus.